Você sabia que para obter mais 2 fazendas em Minas, o prefeito Ricardo Nunes apresentou um atestado de pobreza? Ele conseguiu 2 entre 9 fazendas por uso capião. Nós contamos essa história em 2021, quando ele assumia de vez a prefeitura paulistana. Nesta campanha, Ricardo Nunes declarou R$ 4.800.000 em bens. Em 1994, uma de suas empresas já tinha um capital social de R$ 2 milhões, ou 21 milhões hoje, corrigindo a moeda. Hipossuficiência, prefeito? Nós estamos desde o dia 12 de junho falando sobre a relação entre poder e território em São Paulo. O primeiro episódio da série Endereços foi sobre o sítio de Nunes em Marcilac, Zona Sul, em um loteamento irregular. Quem é o invasor? Vamos discutir em São Paulo e no Brasil quem invade o quê? A eleição na cidade mais populosa do país acabou se tornando um exemplo de oposição entre modelos. Morador da Zona Sul, Nunes disputa a eleição contra um militante do movimento dos trabalhadores sem teto, que também foi morar na Zona Sul. Guilherme Boulos, do MTST, saiu de Pinheiros para o Campo Limpo e do cotidiano de classe média para a defesa da função social da terra. Exatamente a casa no Campo Limpo é o que se destaca na declaração de Boulos entregue à Justiça Eleitoral, R$ 172 mil de um total de R$ 200 mil. Estamos diante de mais uma tentativa histórica de manipulação política. O verbo invadir, no Brasil, é usado há décadas pela direita para assustar os eleitores, como se a esquerda, ou mesmo um candidato de centro, fosse tomar a sua casa. Enquanto isso, os donos do dinheiro acumulam mais imóveis e mais fazendas, nem sempre de forma legal, como mostra este observatório desde 2016. Acompanhe nosso trabalho aqui em nosso canal no YouTube, em nosso site, para continuarmos a discutir nos próximos anos quem invade o quê, quem concentra terras, quem destrói o ambiente, quem são os invasores. Um banho de sangue no campo brasileiro. Essa questão do aquecimento global, eu não acredito. My name is Eduardo Giral. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome não é verdade. A atuação do movimento é identificar imóveis que estão numa situação ilegal. Ah, mas é o imóvel vazio que eu tenho 3 casas de aluguel. Não, não é a sua casa de aluguel. Guilherme Boulos vive nessa casa no Campo Limpo, uma das regiões mais pobres de São Paulo. Em 2021, ali existiam 17 mil domicílios em favelas. Filho de pais médicos, professores da Universidade de São Paulo, Boulos estudou em alguns dos principais colégios da elite paulistana, como Vera Cruz, Palmares e Equipe. Por opção, terminou o ensino médio na Escola Estadual Fernão Dias, em Pinheiros, onde se engajou nos movimentos sociais, alfabetizando jovens e adultos. Aos 19 anos, foi morar numa ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, no Jardim Umuarama, em Osasco. Formou-se em filosofia, especializou-se em psicologia clínica e fez mestrado em saúde mental. Em 2005, conheceu sua esposa, Natália Zermeta. Conheci minha esposa, a Natália, numa ocupação, se juntamos. Fui morar um tempo no Pirajussara, morei quase 10 anos em Taboão, no Pirajussara. E aí depois fui morar no Campo Limpo, já com as minhas filhas já nascidas, tenho 2 meninas, que é perto da casa dos pais da Natália. Natália é nascida e criada no Campo Limpo. Ricardo Nunes vive nesta casa em Interlagos, perto do autódromo. Ele nasceu na Zona Sul, também filho de uma família de classe média, que acabou falindo. O meu pai, em um certo momento, resolveu vender tudo aqui, ou quase tudo, e montar uma empresa de ônibus no litoral. Não deu certo, faliu, a gente voltou e aí eu fui morar no Parque Santo Antônio. E é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da minha vida de aprendizagem, porque eu saí da escola particular, fui estudar na escola pública, saí do plano de saúde particular para usar o serviço de saúde pública. A declaração de Nunes ao TSE inclui um apartamento na cidade Dutra. É o condomínio Green Village, onde mora um grupo de políticos, empresários, maçons que estamos chamando de República de Interlagos, o vídeo mais visto da série Endereços. Você já se inscreveu no canal?
Esse grupo criou um esquema de construção e aluguel de imóveis para a prefeitura. Na educação ficou conhecido na imprensa como máfia das creches. Mas contamos ao longo da série Endereços que esse processo de captura do território vai muito além desses equipamentos. Muitos desses imóveis adquiridos em áreas de expansão urbana, em loteamentos irregulares, deixaram de recolher impostos, como o IPTU. A inadimplência com o poder público é um dos parâmetros para o MTST ocupar suas áreas. Aquele prédio ou aquele terrenão do periferia que deve mais IPTU do que o valor do próprio imóvel e que pela legislação, não é uma questão de opinião, é a lei, Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, já deveria ter sido desapropriado para se converter em moradia social. Ocupar é o verbo utilizado pelos movimentos sociais na disputa por moradia e terra. A estratégia se baseia na função social da propriedade, um instrumento jurídico contra a desigualdade que está previsto na Constituição. A reforma agrária, por exemplo, ocorreu nos anos 80 e 90 no Brasil após pressão dos movimentos sociais, quando movimentos de sem terra e sem teto ainda não tinham sido demonizados pelos meios de comunicação. Nunes já teve um jornal de bairro quando conseguiu aquele capital de 21 milhões de reais nos valores de hoje. Oficialmente, sua fortuna veio com uma empresa fundada depois, a Nikkei Controle de Pragas. Falamos dela no segundo episódio desta série. Você sabia que além de contratos em portos e aeroportos, ela foi contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? E que uma empresa do mesmo grupo, a Nikkei Serviços, foi contratada por creches administradas pela República de Interlagos e imóveis alugados pela República de Interlagos, boa parte situada em loteamentos irregulares? Nos debates, Boulos tem exigido transparência de seu adversário. Por que você não abre o seu sigilo bancário? Eu vou te dizer por que você não abre. Você não abre porque você tem o que esconder. Você não abre porque daqui a pouco, quando a gente for falar do Valdeci, tem também o Oswaldo Maciel. Valdeci é o empreiteiro Valdeci Malagosini, um dos principais personagens desta série. Ele já foi subprefeito de Santa Mara de Capela de Socorro, indicado por Nunes. Já presidiu a ESUL, o braço empresarial do grupo, assim como Nunes. E sua esposa já foi sócia do prefeito na Topsul, o braço imobiliário da família Nunes, que também já foi tema de nossa série. Para saber mais sobre Oswaldo Maciel, veja nosso vídeo sobre a origem do dinheiro do prefeito e esta reportagem do Intercept Brasil. O prefeito não quer que falemos de Maciel, por isso ameaça processar o Intercept e o De Olho nos Ruralistas. Enquanto isso, segundo o censo 2020, mais de 400 mil famílias vivem sem moradia digna em São Paulo, muitas morando em áreas de risco, à mercê da especulação imobiliária. Na reta final de sua campanha, Ricardo Nunes recebeu 540 mil reais de donos de grandes incorporadoras. Alguns integrantes da família Salomone doaram 300 mil reais ao prefeito em 15 dias. Eles são donos da empreiteira Savoy, que administra galpões, imóveis residenciais e shoppings, como Central Plaza e Interlagos. O grupo deve mais de 19 milhões de reais de IPTU ao município. 3 membros da família Zarzur doaram 60 mil reais à campanha à reeleição. Os Zarzur, da Estec Empreendimentos, foram eles que construíram o Green Village, o condomínio onde mora o pessoal da República de Interlagos. Em janeiro deste ano, durante a gestão de Nunes, 60 famílias da Frente de Luta por Moradia foram despejadas, por decisão judicial, de um prédio pertencente ao clã, que estava desocupado. Crianças e mulheres ficaram na rua sem apoio da prefeitura. Quem apoia os movimentos de moradia e quem apoia as construtoras? Com discurso a favor do mercado, Nunes chama seu adversário de invasor. Para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, vencer o invasor, vencer esse vagabundo desse sem vergonha. Para Nunes, quem luta por direito à moradia é vagabundo. Não igual o rapaz fez lá, por exemplo, do lado da represa Guarapiranga, uma área de proteção ambiental. Em 2013 ele foi lá, derrubou as árvores, acabou ali com a mata,
fez aquela invasão, deu o nome de Nova Palestina. Vamos discutir as ocupações na represa de Guarapiranga, então, e os loteamentos irregulares. Em São Paulo existem 1.956 áreas nessa situação, 37% na Zona Sul, inclusive o Parque Internacional, onde fica o sítio do prefeito. Será que é o MTST que comanda esse fenômeno? Na ocupação Vila Nova Palestina, no Jardim Ângela, vivem cerca de 250 famílias. Foi uma das primeiras ocupações do MTST no município de São Paulo, com a participação de Boulos. Isso aqui, entendeu? É pra gente que precisa. Quem paga aluguel, pra quem mora de favor e pra quem não tem onde morar. O MTST surgiu em 97 com o braço urbano do MST. Depois se tornou autônomo. As primeiras ocupações ocorreram em Campinas, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Em 2013, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, o movimento intensificou suas ocupações e fez 10 ocupações em São Paulo, entre elas a Vila Nova Palestina. O terreno fica às margens da represa de Guarapiranga, em área de manancial. O movimento diz que a área ocupada se resume a 15% dos 113 hectares e que já estava desmatada antes da ocupação. Hoje, a área habitada conta com uma horta orgânica que abastece uma cozinha solidária do movimento. Em 2023, 10 anos depois, os integrantes do MTST acamparam na frente da prefeitura exigindo a regularização da área, promessa do prefeito Bruno Covas. Ele havia considerado a área zona de interesse social, com posicionamento favorável da CETESB. Secretário da Casa Civil durante a gestão Covas, Orlando Faria confirma a informação. Nunes nega e alega interesse público e ambiental na área. E não existe nenhum acordo desfeito, eu não fiz nenhum acordo com ninguém, mas aquela área onde eles queriam que eu desapropriasse e passasse para eles, realmente tem um interesse da cidade, de todos, meu, seu, de todo mundo, da gente poder fazer essa preservação ambiental, até porque é uma área próxima da represa Guarapiranga. Vamos agora para o outro lado da represa. Nossa reportagem esteve no terreno do Clube de Regatas Tietê, no Jardim São Rafael, loteado clandestinamente por criminosos. A antiga cancela do clube está sendo utilizada pelos loteadores para um controle do loteamento. Logo após essa entrada, desponta uma faixa de agradecimento ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador reeleito Marcelo Messias, ex-chefe de gabinete de Nunes. Os moradores, claro, não são os culpados. Quem comanda a venda ilegal de lotes é uma associação chamada Minha Casa, Meu Doce Lar. Um de seus principais representantes era Vanderlei Lemes Teixeira, o Manolo, ligado ao PCC. No mesmo período em que o MTST chegava em São Paulo, 300 famílias montavam barracos no terreno do Clube Tietê, só que com outro tipo de líderes. O caso foi parar no SPTV, na Globo. A CETESB multou os loteadores em R$ 6.700.000 por destruírem mais de 10 mil metros quadrados de vegetação nativa para a construção de um condomínio. Em 2015, surgiram as primeiras denúncias de venda ilegal de terrenos. Segundo denúncia do Ministério Público, Manolo ameaçava derrubar os barracos de quem não comprasse por R$ 15 mil um lote da Associação Minha Casa, Meu Doce Lar. Em 2019, depois de tentar se eleger vereador, ele foi assassinado a tiros em uma reunião para a venda de lotes no Grajaú. A polícia apontou a ligação de Manolo com o primeiro comando da capital. O grupo ligado a Manolo se intitulava Movimento Sem Teto de São Paulo, MSTS. Nenhuma relação com o MTST de Boulos, apesar das notícias falsas. Um dos principais doadores de campanha de Manolo foi Fábio Robson Marinho. Condenado aos 22 anos por assalto a uma farmácia, Marinho é dono da construtora Joff, cuja sede ficava na Avenida Leblon 220, mesmo endereço da Minha Casa, Meu Doce Lar. Olha aqui uma propaganda no Manolo em outro endereço da Joff, no Rio Bonito. De olho nos ruralistas, constatou que a Joff fez outro loteamento irregular em Parelheiros, na área de proteção ambiental Capivarimonos. Bem perto existe um posto da Guarda Ambiental, grupo da Guarda Civil Metropolitana voltado para a defesa das APAs. Vejam este esgoto irregular descendo para um córrego na direção de uma área de preservação.
ao lado da guarda. Identificamos mais 2 áreas loteadas pela JOF, no Jardim Ângela, e um processo de descarte ilegal de entulho em Bugaçu. Enquanto a ocupação Nova Palestina não consegue sua regularização, a JOF obteve em março deste ano, ali perto, no Parque do Lago, licenciamento para a construção de um prédio de 16 andares. A empresa está se expandindo, com vários novos empreendimentos, inclusive em Interlagos. Desde fevereiro, a sede fiscal da JOF é o escritório da advogada Ana Paula Pereira, na Avenida Faria Lima. Ana Paula já defendeu Rodolfo Pompeu Rodrigues, o irmão Prestígio, apontado como o segundo nome da facção na Zona Sul. O Ministério Público aponta a advogada como uma das beneficiadas pelo esquema de venda ilegal de lotes na área de Manolo. Este observatório identificou também 12 contratos da JOF com a Prefeitura. Durante a gestão de Ricardo Nunes, foram 257 mil em contratos, todos beirando os 33 mil cada um, limite para que haja dispensa de licitação. Entre 2021 e 2022, os contratos foram firmados com as subprefeituras de Boimirim, Parelheiros e Capela do Socorro. Em 2020, quando Nunes ainda era vereador, eram todos na Capela do Socorro. Quem administrava essa subprefeitura? Um dos expoentes da República de Interlagos, Valdercy Malagosini. A quem serve Ricardo Nunes? Tem 1 bilhão de reais. A fundo perdido, a prefeitura está colocando 1 bilhão de reais para incentivar o retrofit na cidade de São Paulo, aqui no centro. Os 13 vídeos da série Endereços ajudam a entender melhor como poder e território caminham juntos em São Paulo. A partir de agora, encerrado o segundo turno, de olho nos ruralistas, já começa a se voltar para outras eleições, as de 2026. Se você gostou da série, ajude-nos a manter uma equipe fixa para os próximos anos. As doações a partir de R$ 25 são decisivas para que continuemos a investigar o poder político e econômico. A gente fala de direito à moradia, direito à terra, de comida, de ambiente, de fogo, de violência no campo, e mostra quem são os donos do território brasileiro. Gostar disso, eles não gostam, por isso nos ameaçam. De olho no poder, de olho no território, de olho nos ruralistas. Em resposta à reportagem, a empresa JOF Construtora diz que não tem nenhuma ligação com Vanderlei, o Manolo, que todo ano de eleição os candidatos procuram as empresas da região pedindo apoio financeiro. Sobre as licitações, a JOF diz que participa delas desde sua fundação.